Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 44. Shruti Pramanaika Swadharma Nishthatayaivatma Vishuddhirasya Vishuddha Buddhif Paramatma Vedanam Tenaiva Samsara Samulanashaha. Das 7 questões levantadas no Sloka 25, 5 foram respondidas até agora. Ko Sal Anatma, Paramaha Ka Atma, Ko Nama Bandhaha, Katham Esha Agataha, Katham Pratisthasya. A 6ª pergunta é Katham Vimokshaha, como alcançar moksha? Essa pergunta é respondida neste verso 44, que introduzi na última classe. Neste verso importantíssimo, toda a jornada espiritual é resumida, apresentando-a na forma clássica de 2 estágios. O primeiro estágio é chamado Karma Yogaha, que inclui Upasana Yoga, valores e devoção a Deus. Todos esses juntos são chamados de Karma Yogaha. Este é o primeiro estágio, que estabelece a base para o segundo estágio, chamado Jnana Yogaha. Jnana Yoga consiste na auto-indagação para obter autoconhecimento, e por meio disso, a auto-ignorância e a auto-percepção errônea são removidas. Portanto, a auto-indagação se dá na forma de estudo consistente e sistemático das escrituras vedânticas, sob a orientação de um guru competente, um acharya. Isso se chama Jnana Yogaha. Esse é o segundo estágio. Ambos são apresentados neste verso. Shruti Pramana Ekamatehe Purushasya. Shruti Pramana Ekamatehi refere-se ao buscador espiritual que fixou o moksha como o objetivo principal da vida. E qual é o seu primeiro passo? Um passo muito importante. Shruti Pramana Ekapramane Ekamatehi Yasya. Shruti Pramanam significa Veda Pramanam. E somente o Veda Pramanam é o guia para o destino moksha. Como eu disse outro dia, é o GPS que temos que instalar em nosso veículo Jiva. E que tipo de atitude devemos ter em relação ao Veda? Eka Matehi. Eka Matehi aqui significa Ananya Shraddha. Achanchala Shraddha. Eka significa inabalável, focado, concentrado, firme. E Matehi, neste contexto, significa Shraddha e Bhakti, de que o Veda me guiará para moksha. Essa atitude é chamada Shruti Pramana Eka Matehi. Portanto, fixe o Veda como seu mapa guia. Uma vez que eu fixe o Veda dessa forma, o Veda não apresentará o Jnana Yoga primeiro, porque o Jnana Yoga será infrutífero. O Jnana Yoga falhará se a mente não tiver sido bem preparada através do Karma Yoga. Assim, os Vedas prescrevem Karma Yoga. E para a prática do Karma Yoga, os Vedas permitem a aquisição de todos os recursos mundanos e também a vida familiar. Para o Karma Yoga, qual é o componente importante? Isso é dito aqui. Swadharma Nishtha. Na interpretação tradicional, Swadharma significa Varna Ashrama Dharma. Essa é a definição clássica. Assim, todo Vaidika, seguidor védico, tinha uma designação em termos de seu Varna, posição social, e seu Ashrama, seu nível individual de espiritualidade. Isso é chamado de designação Varna Ashrama. Com base nisso, os deveres eram prescritos para o Vaidika. Isso é chamado aqui de Swadharma. Mas podemos falar de Swadharma como Varna Ashrama quando tínhamos a sociedade védica. Mas agora estamos em uma sociedade democrática, onde Varna Ashrama Dharma, por várias razões, não pode ser mencionado. É por isso que eu substituí, introduzindo Pancha Maha Yajnaha, contribuição para a família, para a sociedade, para o meio ambiente, para os elementos, para a cultura.
uma contribuição quíntupla na qual o Vaidika deve se concentrar. Isso se soma às suas buscas pessoais. Este Pancha-Mahayagna é chamado de Swadharma, e Nishtha significa compromisso. Este Pancha-Mahayagna é uma disciplina multifuncional, que pode oferecer prosperidade material e crescimento espiritual. No início, os Vedas enfatizam a prosperidade material como Swadharma Nishtha. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: siga seu Swadharma, você terá paz, você terá harmonia, você terá prosperidade em todas as áreas. Porque, inicialmente, o ser humano está interessado na prosperidade material. A própria educação visa um bom emprego e bons ganhos. Todos têm interesse nisso. Mas, uma vez que a pessoa tenha seguido e vivido tal vida por algum tempo e compreendido as limitações da vida materialista, e uma vez que uma pessoa tenha compreendido que somente moksha trará a verdadeira realização, então o Veda introduz o mesmo Pancha-Mahayagna para o crescimento espiritual. Assim, inicialmente ele o introduz para a prosperidade material. Mais tarde, o mesmo Pancha-Mahayagna para o crescimento espiritual. E quando o Pancha-Mahayagna é usado para o crescimento espiritual, é chamado de Karma Yoga. Não estou explicando o Pancha-Mahayagna com a esperança de que você se lembre das minhas explicações anteriores. Então, Swadharma Nishtha se refere a Pancha-Mahayagna como Karma Yoga, juntamente com Upasana Yoga, valores éticos e morais e devoção a Deus. Inicialmente, devoção por benefício material, Sakama Bhakti, e mais tarde Nishkama Bhakti. Ó Senhor, conceda-me a transformação interna. Isso é aqui chamado de Vishuddha Buddhehe, Taya Eva. Taya significa através desse Swadharma Nishtha. Asya Purushasya Vishuddhihi Bhavati. A pureza mental vem, o que é chamado Sadhana Chatushtaya Sampati. Isso refina os desejos. E o desejo refinado é tríplice. Primeiro, Moksha Icha, desejo por moksha. E para isso, segundo, Jnana Icha, desejo por conhecimento. E para isso, terceiro, Shravana Icha, desejo por estudo sistemático das Escrituras. Este desejo tríplice deve dominar o buscador. Vridaranyaka diz: Tam etam vedanuvachanena brahmana vividishanti. O Senhor Krishna chama isso de Jinyasu Bhakti. Assim, Shuddha Buddhehe significa o desejo tríplice. Desejo por moksha, desejo por jnanam, desejo por shravanam, o estudo das escrituras, frequentando classes de Vedanta, presencialmente ou online. Swamiji, online é tão benéfico quanto presencial? Se fosse menos benéfico, eu não teria começado isso. Será benéfico, mas você deve ouvir isso como ouviria diante de um guru ao vivo. Se o guru estiver falando e você estiver na frente, como você ouviria? Com a mesma condição em que você ouve ao vivo, assim o estudo online será tão eficaz quanto o estudo presencial. Portanto, o quão benéfico será depende de como nós escutamos. Então, Vishuddha Buddhehe Bhavati. E uma vez que esse desejo surge, Bhagavan providencia as condições adequadas para Atma Vicharaha. Essa pessoa se graduará em Jnana Yoga. Então ele precisa fazer mudanças infraestruturais necessárias na forma de disponibilizar tempo. Antigamente, Sannyasa era praticado. Agora, Sannyasa não pode ser praticado, mas eu devo ter tempo de qualidade. Assim, minhas transações mundanas devem ser reduzidas e ajustadas para ganhar mais tempo para Shravanam, Mananam e Nididhyasanam. Ouvir, escrever notas e refletir, então finalmente internalizar as ideias através da meditação vedântica. Para tudo isso, não apenas tempo de qualidade é necessário, mas também uma mente despreocupada. É minha responsabilidade. Portanto, certifique-se de que tempo e mente estejam disponíveis.
Então você estará pronto para o estudo, o segundo estágio. Esse segundo estágio do Jnana Yoga é apresentado na segunda linha, Vishuddha Buddhehe, para o Sadhana Chatushtaya Sampanna Adhikari, para aquele aluno qualificado, Bahuvrihi, referindo-se à pessoa, Vishuddha Buddhi Yasya Purushasya Saha. Para tal pessoa, Paramatma Vedanam, o autoconhecimento ocorrerá. Agora eu me considero um Jivatma, porque incluí meu Anatma, corpo-mente, em mim. E uma vez que eu invada, eu falei antes sobre o problema da fronteira, o problema do limite. Então eu redefino a fronteira e entrego o complexo corpo-mente-sentidos para Anatma, o universo. Moksha não é adquirir algo. Moksha é se desvencilhar dessa identificação corpo-mente e transferir a identificação para Atma, a consciência de 5 fatores. Uma vez que o Anatma é excluído, Jivatma menos Anatma, uma bela equação. Jivatma menos Anatma igual Paramatma. Portanto, para essa pessoa, Paramatma Vedanam, ele se assumirá como Paramatma. Literalmente significa que ele conhece Paramatma. Temos que traduzir isso como ele se assume como Paramatma. Aham Brahma Asmi. Isto é a culminação do Jnana Yoga. A primeira linha aqui é Karma Yoga. O primeiro quarto da segunda linha é Jnana Yoga. E o quarto do verso é o Palam. Karma Yoga mais Jnana Yoga dá o Palam, Moksha. O que é Moksha? Tenaiva Samsara Samula Nashaha. O Samsara, de 4 camadas. Na última classe eu disse 4 camadas: Ajnanam, Adhyasaha, Tapatrayam e Punarjanma. Autoignorância, autoconcepção errônea, turbulência emocional e renascimento e morte. E dessas 4 camadas, a terceira camada de problemas emocionais é fortemente reduzida através do Karma, Upasana Yoga e Bhakti. Alguém me ligou e perguntou: Swamiji, como esse conhecimento me ajuda no desenvolvimento da personalidade? Eu disse: para o desenvolvimento da personalidade, concentre-se em Karma Yoga, Upasana Yoga e valores. Jnana Yoga não é para o desenvolvimento da personalidade e problemas emocionais. Isso precisa ser tratado no primeiro estágio. O segundo estágio é para atacar os problemas intelectuais de autoignorância e autoconcepção errônea. Uma vez que eles se forem, Samsara Nashaha, Samsara irá desaparecer. Samulan, juntamente com sua causa raiz, chamada autoignorância, que é o problema intelectual. Com isso, 6 perguntas foram respondidas. Agora, a 7ª pergunta, Tayor Vivekaha Katham. Como a autoindagação deve ser feita sob a orientação de um guru? O processo de auto-inquérito é a 7ª pergunta. Eu disse, Jivatma menos Anatma igual Paramatma. Como faço essa subtração? Esse processo crucial é a resposta para a 7ª e última pergunta. Na verdade, o restante do texto é a resposta para a 7ª pergunta. Portanto, no texto original, até agora cobrimos 148 versos e 6 perguntas. A partir daqui, a 7ª pergunta, o processo de auto-indagação, nós vamos abordar. O verdadeiro Shravanam começa. Veremos. 45. Monjadeshikami vadrishya vargat pratyanchamatma namasangamakriyam vivichatatra pravilaptya sarvam tadatmana tishthati yassa muktaha. Portanto, o estágio final da sadhana espiritual é a autoindagação. Sabemos que um acharya é um acharya tradicional se ele regularmente aponta para seus discípulos que
Vocês precisam chegar à autoindagação, um dia ou outro. Um guru tradicional apontará isso regularmente. Se uma pessoa disser, autoindagação não é necessária, Bhakti dará a libertação, Deus dará a libertação, Nama Sankirtanam dará a libertação. Esse acharya se desviou da tradição. Podemos dizer, Bhakti é o estágio 1 e ajudará no desenvolvimento da personalidade e nos problemas emocionais. Mas também acrescentar uma nota, que Bhakti só o preparará para a autoindagação. Um acharya tem que dizer regularmente, Atma Vichara é a etapa final da jornada espiritual. E é isso que Shankaracharya diz aqui. Nós nos consideramos como Jivatma, que é uma mistura de Atma e Anatma. O que é Anatma? Shariratrayam. O que é Atma? Consciência. Todo Jivatma é uma mistura de consciência e Shariratrayam, Anatma. E ambos estão inseparavelmente misturados, assim como na mão há luz. Luz e mão você experimenta juntas. Não posso raspar a luz. Similarmente, Jivatma é a inseparável mistura de consciência mais Shariratrayam. Como não podem ser separados fisicamente, intelectualmente eu deveria separar a consciência de Shariratrayam, o Anatma. Isso é chamado de Atma Anatma Vivekaha. E aqui é dado como Tayor Vivekaha Katham. Tayoho significa Atma Anatma Noho. Ambos são os componentes de um Jivatma. E aqui Shankaracharya está empregando um método engenhoso. Anteriormente, ele apresentou Anatma como Shariratrayam, os três corpos. Mas quando estamos segregando Atma a Anatma, ele está mudando de Shariratrayam para Panchakoshaha. Os mesmos três corpos são apresentados aqui como 5 koshas. O Sthula Shariram, corpo físico, é chamado de Annamaya Koshaha. Detalhes veremos mais tarde. Karana Shariram é renomeado Anandamaya Koshaha. Assim, 2 Sharirams são renomeados como 2 koshas. E então o do meio, Sukshma Shariram, é subdividido em 3 koshas. Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya. Pranamaya Kosha correspondendo a Kriya Shakti, a capacidade de agir. Manomaya correspondendo a Icha Shakti, a capacidade de desejar, sem a qual você não obterá moksha. Kriya Shakti, Pranamaya Koshaha. Icha Shakti, Manomaya Koshaha. Jnana Shakti é Vijnanamaya Koshaha. 3 koshas são as 3 subdivisões de um Sukshma Shariram. Assim, os mesmos Shariratrayam, 3 corpos, são agora recategorizados como Panchakoshaha. Portanto, agora vamos diferenciar Atma do Panchakosha Anatma. Esse processo é chamado Panchakosha Vivekaha. Isso está sendo introduzido neste sloka. Como eu disse, não é uma segregação física, é puramente intelectual. E esse processo requer um intelecto refinado, porque o corpo físico é grosseiro, isso o intelecto pode compreender facilmente. Mas quando se chega ao corpo sutil, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, cada um desses koshas não é tangível, não é visível. Eles são abstratos. E Anandamaya Kosha, Karana Shariram, que você já viu, você sabe, é um princípio extremamente abstrato. Muitos alunos começaram a dizer, Swamiji, está ficando mais difícil. Não sei quantos alunos estão continuando as classes online. Então, Anandamaya Kosha em si é muito abstrato, como Maya, Avidya. E ainda mais abstrata é a consciência intangível de 5 fatores. Portanto, separar essas coisas abstratas exigirá um intelecto muito apurado. Assim, o professor precisa estar muito atento, certificando-se de que os alunos compreenderam. E os alunos também precisam estar muito atentos e cuidadosos. Para transmitir isso, um exemplo é dado aqui.
Munjat Ishikamiva. Um exemplo emprestado da Katha Upanishad, na parte final. Munja é o nome de uma grama alta, que possui bordas muito finas e afiadas. Portanto, se a manusearmos descuidadamente, ela cortará nossos dedos. Não podemos simplesmente colhê-la casualmente, mas sim coletá-la com muito cuidado. É considerada sagrada e é usada quando um menino se torna um brahmachari durante o Upanayanam. Ele precisa pegar um fio feito da grama munja e amarrá-la como um mekhala, como um cinto, uma faixa para proteção. Isso se chama Maundi Bandhanam. E a mesma proteção uma menina precisa fazer na época do casamento. O casamento de uma menina é considerado sua cerimônia de Upanayanam. Ela também precisa passar pelo Maundi Bandhanam. Da grama munja, eles fazem um fio ou corda que ela precisa amarrar em volta. Isso é uma observação à parte. Agora, dentro dessa grama munja, você pode ver uma medula central, que é uma parte muito macia e tenra. Não é afiada, não machuca. E essa medula pode ser separada e usada para certas coisas, que não são relevantes aqui. E se você quiser alcançar essa medula central da grama munja, a cobertura externa precisamos remover com muito cuidado. Essa parte externa afiada é como anatma. E a medula interna macia é chamada ishika, é como atma. Assim, da munja, anatma, ou ishika, atma, só pode ser separado se você estiver muito alerta e cuidadoso. Portanto, Acharya diz, Munjat ishikam iva. Assim como uma pessoa separa o ishika, a medula da grama munja, Drishya Vargat, do grupo de 5 anatmas. Drishya aqui significa objeto, Varga significa grupo. O grupo de objetos no anatma. Drishya igual anatma, porque anatma é um objeto de experiência. Então, a partir dos koshas quíntuplos, ou panchakoshas, Atmanam Vivicha, com a ajuda de um guru, com a ajuda do Shastra, temos que separar o Atma do Anatma. A Taittiriya Upanishad, Brahmananda Vali, descreve lindamente Sava Esha Purushonara Samayaha, introduz Annamaya Kosha, e então nos leva graciosamente a Anyantara Atma Pranamayaha, depois Manomayaha, depois Vijnanamayaha, depois Anandamayaha, e então finalmente Ananda Atma. Assim, o Guru ou ensinará a Taittiriya Upanishad, ou a manterá em sua mente e com sua própria linguagem prosseguirá nessa direção. Portanto, com a ajuda do Guru e do Shastram, Vivicha, igual Janiyat, deve-se separar intelectualmente o Atma de Anatma e compreender. O que se compreende? Atmanam, o Atma, a consciência de 5 fatores. Estou usando o adjetivo de 5 fatores na esperança de que, no momento em que eu disser 5 fatores, você seja capaz de conectar. Atmanam Vivicha. Atmanam é Dvitiya Vibhakti, objeto de Vivicha. Que tipo de Atma? Pratyancham, Asangam, Akriyam. Pratyancham, que é o conteúdo mais íntimo. Pranamaya é o conteúdo, comparado a Annamaya, que é o recipiente. Annamaya é o recipiente, Pranamaya é o conteúdo. Depois, Pranamaya é o recipiente, Manomaya é o conteúdo. E assim você continua e continua, descartando as camadas. E uma vez que a camada Anandamaya Kosha é removida, você obtém o conteúdo chamado Atma, que é o conteúdo último, que não pode ser descartado. O conteúdo último e indestrutível é chamado Pratyancham. Então, Pratyancham Atmanam Vivicha Janiyat. Como isso deve ser feito, ele mesmo explicará mais tarde. Este é um verso introdutório para Panchakosha Vivekaha. Que tipo de Atma? Asangam.
Mesmo que a consciência esteja intimamente disponível junto com o corpo impuro, a consciência não precisa ser fisicamente separada para se tornar pura. Ela não pode ser fisicamente separada e ela não precisa ser fisicamente separada, porque mesmo estando em contato com o corpo, a impureza do corpo não pode tocar a consciência. Assim como a luz sobre a mão não pode ser manchada pela sujeira da mão. A luz é impoluível, a Sangatvam, um fator muito importante da natureza do Atma. Na Brihadaranyaka, Svayanjoti Brahmanam, Yajnavalkya diz: Asangohi Ayan Purushaha. Este Asangatvam irá, em última análise, me ajudar a afirmar: eu não tenho Santita Karma, Agami Karma, Prarabdha Karma. O karma afetará o Anatma, mas o karma não pode me tocar, Atma. Portanto, Asangam. Por que Asangam? Akriyam, porque a consciência não realiza nenhuma ação. Em sua presença, os Panchakoshas realizam todas as ações. Assim como na presença da eletricidade, as pás do ventilador giram. A eletricidade em si não gira, mas a presença da eletricidade é necessária para o ventilador funcionar. Similarmente, em minha presença, os koshas agem. Eu sou Akarta, Abhokta. Este é o conhecimento. Então, Asangam, Akriyam. Akriyam significa Akarta. Atmanam Vivicha, sem ação. Então, este é o processo inicial de autoindagação, observando que eu sou uma mistura de Atma e Anatma. Em seguida, abrimos duas colunas, a coluna Anatma e a coluna Atma, e anotamos os fatores de Anatma e Atma. Elas ficarão diagonalmente opostas. Em minhas aulas regulares, enfatizo 5 fatores: Drishyatvam, Bhautikatvam, Sagunatvam, Savikaratvam, Agamapayitvam. Esses 5 pertencem ao Anatma. A Drishyatvam, a Bhautikatvam, a Gunatvam, a Vikaratvam, a Nagamapayitvam. Estes 5 pertencem ao Atma. Aqui, nessas partes, Shankaracharya apontará cada um deles. Deveríamos ter uma coluna. Esta é para Anatma, esta é para Atma. Uma vez que você conheça os fatores de ambos, você pode identificar qual é qual. Você não vai confundir. Quando você diz, eu sou um mortal, você sabe o significado desse eu. E você pode dizer, eu sou mortal, nada de errado, mas signifique a palavra eu corretamente. Então, eu também posso dizer, sem qualquer reserva, eu sou imortal. Isso também posso dizer, sem qualquer reserva. Assim, um Jnani é aquele que pode usar a palavra eu para Anatma e para Atma, de acordo com o contexto. Quando afirmo meu status espiritual, refiro-me a Atma. E quando estou em transações mundanas e alguém pergunta, quem é você? Eu não digo, eu sou consciência, que não é produto, parte, etc. Digamos o que deve ser dito. Essa facilidade de usar o eu apropriadamente nós obteremos. Este Atma Anatma Viveka é introduzido neste sloka. E uma observação à parte. Para um aluno iniciante, durante o Shravanam, o Atma Anatma Viveka é explicado minuciosamente, e o aluno é solicitado a percorrer Shravanam, Mananam e até mesmo Nididhyasnam, mesmo no nível iniciante, para diferenciar Atma e Anatma. E gradualmente ele aprende a afirmar, eu sou o componente Atma, com uma vestimenta incidental chamada Anatma. Até mesmo um aluno iniciante pode praticar isso. Este é o primeiro nível de ensino para um aluno iniciante. E durante esse tempo, o professor suprime deliberadamente uma informação muito importante. Então, ele falará sobre muitas diferenças entre Atma e Anatma. Isto é Anatma, isto é Atma. Isto é Anatma, isto é Atma. As diferenças são esclarecidas, mas uma diferença crucial que o professor revelará somente depois que o aluno se tornar um aluno sênior. E você sabe qual é? É o grau de realidade entre eles. Ambos são igualmente reais? Ou um deles é mais real que o outro? Samana Sattva
Hina Sattva. Inicialmente, o Guru não ensina esse grau de realidade. Os alunos pensarão que tanto a consciência quanto a matéria são igualmente reais. Ele pode diferenciar entre elas, mas não conhece o grau de realidade de cada uma. Somente mais tarde, quando uma investigação mais aprofundada for feita, o conceito de Tattpada será introduzido, o conceito de Mahavakya surgirá. Então, no nível final, veremos: não apenas eu sou Atma, diferente de Anatma, como eu, Atma, pertenço a uma ordem superior de realidade. Assim como o acordado compreende, eu pertenço a uma ordem superior em comparação ao mundo dos sonhos. Similarmente, você pode dizer que Anatma é de uma ordem inferior. Ou, se não quiser dizer isso, pode dizer Anatma é real, mas eu sou Paramarthika, superior, ou a realidade absoluta. E a realidade superior nunca será afetada por uma realidade inferior. Este é o estágio final, chamado formato binário. No formato binário, eu conheço Atma e Anatma. E eu vivo no mundo de Anatma, mas o tempo todo estou ciente de que Anatma é mero Nama-Rupa, tomando emprestada a existência de mim. Este é o mundo, mas a própria existência do mundo, de Anatma, me pertence. É como a piada de Dayananda Swamiji. Este é o noivo, mas a roupa é minha. E o padrinho repetia para todos, irritando o noivo: este é o noivo, mas a roupa eu que emprestei. Como aquele padrinho, um Guignani sempre diz: este é o mundo, mas a existência me pertence. Eu a dei. Bem, esta discussão sobre o grau de realidade de Atma e Anatma é para os estudantes seniors. Os estudantes júniors devem se concentrar apenas nas outras diferenças. Então, Viviccha. Até aqui é para estudantes júniors. Então, para estudantes seniors, Tatra. Naquele Atma, Sarvam Pravilapya, o Anatma inteiro. Sarvam significa Sarvam Anatmanam Pravilapya. Ele deve resolver. É uma expressão védica. Resolução não é resolução física. Você não pega o mundo inteiro e coloca na solução Atma e mexe. Não é resolução física. Resolver o mundo em Atma significa entender que não existe Anatma separado de Atma. Esse entendimento de que Anatma é Mithya é chamado de dissolução de Anatma. Anatma Mithyatva Nishchayaha Eva Anatma Pravilapanam Iti Uchate. É pura compreensão. Mesmo quando experimento o mundo, posso resolvê-lo por meio desse entendimento e dizer: não existe mundo separado de Atma. Como dou o exemplo, mesmo enquanto manuseio o pote e falo sobre a utilidade do pote, segurando-o na mão, posso dizer: não existe pote. Não há nada chamado pote, além de argila. Essa compreensão é chamada resolver, ou dissolver o pote na argila. A experiência do pote continuará, mas eu a resolvo compreendendo que é mero Nama-Rupa. Então, este Pravilapanam é Nama-Rupatva Nishchayaha, Mithyatva Nishchayaha, Anatmatva Nishchayaha. Aqueles que se lembram da minha classe da Taittiriya Upanishad podem relembrar. 5 coisas eu disse. Eu não quero me perder do tópico. Pravilapya. Os estudantes seniors devem ver o mundo como Mithya. Então, Tat Atmana Tishtati Yassa Muktaha. Depois disso, mesmo quando as transações mundanas continuam, pela prática constante de Nididhyasana, um Jnani deve lembrar: eu apenas uso o corpo, mas eu sou Atma por trás do corpo. Isso é chamado de Atma-nishtha. Na forma do Atma, Tishtati, observa. Um Jnani permanece o tempo todo em Atma-nishtha. Esta é a nossa introdução. O destino é claramente indicado. Parece bastante simples. É como quando você caminha até a caverna Amarnath. Tão cansado você está, e o guia diz:
Ali está a caverna. Você consegue ver a caverna à distância. Parece visível e próxima, mas na verdade está a quilômetros de distância. Você está cansado, mas simplesmente caminha lentamente. Similarmente, o objetivo é este. Eu sou Atma. Não existe mundo além de mim. É isso que eu preciso saber. E Yaha, quem conseguir atingir o alvo, Saha Muktaha Bhavati, torna-se uma pessoa liberada. Não após a morte. Ele pode afirmar agora mesmo, eu sou liberado, mesmo enquanto está vivo. Um verso muito importante. Todo verso estou dizendo que é muito importante. Bem, de qualquer forma, este verso é muito importante, porque o processo de autoindagação é apresentado aqui. Continuando, verso 46. Deho yamanna bhavanon mayastu koshaha chanena jivati vinashyati tadvihinaha tvakchar mamam rasuridhirasti purisharashihi nayam swayam bhavitumarhati nitya shuddhaha. Agora começa o processo Panchakosha Viveka. Panchakosha Viveka significa Panchakosha Anatma Atma Vivekaha. Anatma Atma Vivekaha também é chamado Panchakosha Vivekaha. Primeiro, Annamaya Kosha é explicado. E é mostrado que é igual ao corpo físico grosseiro. O corpo físico tangível tem dois nomes, Sthula Shariram e Annamaya Koshaha. Dois versos, 46 e 47, tratam de Annamaya Koshaha. Por que o corpo físico é chamado físico? Porque ele é físico, concreto, tangível. Sthulatvad, Sthula Shariram. Ok, e por que é chamado Annamaya Koshaha? Isso se baseia em sua origem. O corpo físico surge do alimento. Annat Jayate. Se você se lembra da Taittiriya Upanishad, Prithivya Oshadhayaha Oshadhibhyo Annam Anat Purushaha. Portanto, da terra vem o reino vegetal. Do reino vegetal vem o alimento. E a partir do alimento, o corpo é gerado. Annat Jayate Iti Annamaya Koshaha. Mas temos que observar um ponto à parte. Não é que o corpo seja fabricado a partir do alimento. Ou pensaríamos que existe uma fábrica, onde todos os itens alimentares são retirados e a montagem é feita. E no final da linha de montagem saem bebês. Não. Do Annam, ou alimento, Shariram não vem diretamente. Do Annam vem o Annarasa. Então, Annamayaha é Madhyamapada Lopa Samasa. É Annarasamayaha. E o que é isso? O alimento é consumido tanto pelo homem quanto pela mulher, o casal. No corpo masculino, o alimento se transforma em semente, chamada Shukram. Shukram é Annarasaha no corpo masculino. E o alimento se transforma no óvulo, no corpo feminino. Ali é chamado Shonitam. Então, Shukra, Shonita, Rupa, Annarasaha. A semente é Annarasaha no corpo do pai. O óvulo é Annarasaha no corpo da mãe. E no momento da concepção, a semente e o óvulo se combinam. Desse Annarasa duplo, através da combinação, o bebê se forma no útero da mãe. Portanto, embora a causa imediata seja a semente e o óvulo, eles próprios são causados por Annam. Annam significa alimento. Portanto, é Annarasamayaha. Isso, em uma forma abreviada, é Annamaya Koshaha. Assim, Shankaracharya diz aqui, Ayam Dehaha Anna Bhavanaha. Annam Bhavanam significa Anna Karyam. Bahuvrihi Annat Bhavanam Utpattihi Yasya. Nasce do alimento, é sustentado pelo alimento. E como provar isso? Pela lógica Anvaya Vyatireka. Enquanto alguém consome alimento, o corpo sobrevive.
Quando uma pessoa passa fome além de um certo limite, ocorre a morte. O combustível alimentar é privado, então o corpo morre. Assim, Anam é Shrishti Karanam, Anam é Sthiti Karanam, para sobrevivência também. Portanto, é chamado Annarasamayaha, Annamaya Koshaha. Detalhes na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti Shanti Shanti